Olá, este é o Bauru SA da TV Unesp, que recebe lideranças e convidados do setor produtivo. Nesta edição, vamos falar sobre o cenário da construção civil em Bauru. O nosso convidado é o Ricardo Aragão, diretor regional do Sinduscon, Sindicato da Construção Civil. Ele é sócio proprietário da construtora Dinâmica e também arquiteto. Está começando o Bauru SA. Ricardo, muito obrigado pela sua presença. Obrigado pelo convite, é uma oportunidade muito boa estar aqui para falar um pouco sobre a construção civil e o momento de Bauru também. Prazer é nosso. Eu gostaria de começar perguntando o seguinte: você assumiu o Sinduscon Regional Bauru em agosto de 2014, né? Quais mudanças você vem já implantando desde então e quais outras mudanças você pretende implantar aí em curto e médio prazo no Sinduscon aqui Regional Bauru? O Sinduscon, a Regional de Bauru do Sinduscon, tem uma equipe muito boa. Na realidade, a saída do Renato, que era o antigo diretor. Renato Parreira, inclusive, esteve já aqui no Bauru SA. Esteve, então. O Renato ficou por 2 gestões na diretoria e eu como diretor adjunto e mais outros diretores adjuntos, o Ângelo, não vai citar todos aqui. E, na realidade, nós vamos fazer uma continuidade desse trabalho. O grande foco do Sinduscon é buscar envolver as entidades, né, que são do setor produtivo da construção e aproximá-las do setor público, né, de maneira que a gente possa buscar no futuro uma agenda produtiva para Bauru, né, agregar aí a participação do poder público, a agilidade do poder público, e trazer um crescimento sustentável para Bauru. Então, nosso papel é esse aí, é de manter o trabalho que vinha sendo feito pelo Renato Parreira e desenvolver, tentar agregar mais o setor produtivo da construção. Como que você vem observando a demanda por moradia em Bauru? Não só da moradia popular, né, dos programas habitacionais, mas também da moradia mais visada até pelo segmento mais de luxo, os condomínios fechados. Como que você vem observando essa dinâmica aqui na cidade de Bauru nos últimos anos? O setor teve uma demanda muito grande e, no início, essa demanda vinha de investidores, né? Então, construiu-se muito para investidores. Hoje, esse perfil mudou e o comprador final está procurando adquirir seu imóvel. Na parte da habitação popular, ela tem uma demanda represada muito grande. Na parte dos imóveis mais caros, as pessoas têm procurado isso através do financiamento, então esse acréscimo de financiamento, esse incremento do financiamento imobiliário foi muito importante para o setor. Mas existe uma demanda ainda muito grande e nós temos capacidade de atendê-la. Assim. Quer dizer, há muito espaço ainda a ser trabalhado aqui em Bauru, não é? Agora, e o crescimento populacional? Os estudos oficiais, que é o censo do IBGE principalmente, eles apontam Bauru com cerca de 360 mil habitantes. Porém, há uma população flutuante, inclusive de estudantes, significativa, e a prefeitura muitas vezes acredita que a população de Bauru já chegue perto de 400 mil habitantes. Como que você tem observado esse aumento da população bauruense e a atração, esse motor de atração da cidade, puxando novos moradores? Um fenômeno que tem ocorrido muito são as cidades menores, que representam aí 80% das cidades brasileiras, elas estão perdendo população. Então, essa população está migrando para os centros maiores. Bauru está passando por essa fase também. Então, muita gente está vindo para Bauru, né? Ou vem para estudar e fica aqui, ou principalmente o jovem, né, de uma cidade de 20 mil habitantes, 15 mil habitantes, ele acaba saindo de lá e vindo para Bauru em busca de mais oportunidades, né? Então, Bauru realmente está recebendo uma migração muito grande da região toda aqui. O desenvolvimento das cidades, e Bauru não foge à regra, ele esbarra muitas vezes em carências estruturais. No segundo bloco, nós vamos até falar especificamente do caso da água que está latente aí nos últimos meses em Bauru, mas que outras barreiras estruturais o Sinduscon tem observado em Bauru que poderiam gerar um crescimento melhor para a cidade? Nós temos que tomar muito cuidado com essa questão do crescimento e a questão da infraestrutura, né? Um crescimento sem infraestrutura,
ele é muito danoso, pode ser danoso para a cidade, né? Então, o grande problema de Bauru estão tanto no sistema viário, né? A questão do esgoto, da água, que nós vamos conversar depois, mas a questão do esgoto também não dá para prorrogar, para protelar mais. É inconcebível uma cidade desse porte sem um tratamento de esgoto. E a questão de se criar um planejamento para a cidade, entendeu? Esse planejamento tem que ser discutido com a população e tem que se traçar realmente um plano para que Bauru chegue daqui a 10, 15 anos com as obras caminhando no sentido certo, no sentido correto. Nós temos que criar vetores de crescimento, procurar explorar esses vetores de crescimento. A municipalidade tem que ajudar a criar normas para que esses vetores sejam ocupados, esses espaços sejam ocupados, né? Existe uma série de medidas que podem ser tomadas por projetos de lei e que precisam ser criadas ainda, visando ocupar os vazios urbanos, né? Eu só vou pedir a você licença para a gente chamar o nosso intervalo. Na sequência, vamos falar mais sobre a questão da água e os reflexos da construção civil e, em seguida, também sobre o impacto de vizinhança. Voltamos já. Estamos de volta com o Bauru S.A. Eu recebo hoje o Ricardo Aragão, que é diretor regional do Sinduscon, Sindicato da Construção Civil. Nós falávamos da água no bloco anterior e vamos retomar então essa discussão da água. Antes só de entrar nas questões, eu queria chamar uma reportagem mostrando que Bauru e centenas de municípios do Brasil foram afetados pela falta d'água neste ano de 2014. Isso causa alguns reflexos na construção civil e também nas moradias. Ideias boas não faltam, inclusive para reaproveitar a água inadequada ao consumo ou da chuva. Vamos ver nessa reportagem agora 3 projetos de reuso de água em Bauru. Aqui, capta aqui e vai direto para a cisterna. Na casa do Evaristo, a grama fica verde o ano todo e ele não gasta quase nada para manter o jardim irrigado. O arquiteto implantou um sistema de reaproveitamento de água de chuva. A captação é feita na calha. Ele dividiu a piscina e uma parte virou uma cisterna de 15 mil litros. A água então é bombeada e a grama fica sempre bonita. Na época, ele gastou quase R$10 mil, um valor alto para um retorno financeiro incerto, mas importante do ponto de vista ambiental. A água é captada toda dos telhados ali onde a gente viu e vem aqui para a cisterna e daqui via bomba, com um timer ali, toda noite ela liga a irrigação. Fizemos esse sisteminha aqui. Um sistema parecido foi implantado no Departamento de Engenharia da Unesp em Bauru. A água da chuva é coletada e armazenada em caixas subterrâneas. Depois é bombeada para uma caixa mais alta e utilizada para irrigar os jardins. A iniciativa foi desta professora, que é doutora em hidráulica. Em escala menor, é possível fazer o mesmo em casa com baixo custo. Iniciativas de reaproveitamento de água são importantes, ainda mais em épocas de estiagem prolongada, como tem acontecido ao longo deste ano. Para ela, o desperdício ainda é grande porque o custo da tarifa é baixo em todo o país. Existe o aproveitamento da água da chuva, que pode ser feito para irrigar jardins e que pode ser feito, às vezes, de uma maneira bastante artesanal. Qualquer pessoa que procurar aí na internet vai encontrar alternativas de recolher água da calha, desviando as primeiras águas, que é para tirar os maiores resíduos, e armazenando perto aí da parede e usando na irrigação de jardim. No hospital estadual, o consumo de água é grande, principalmente na hemodiálise. O tratamento é feito em pacientes com insuficiência renal e remove as impurezas do sangue. Essa membrana retém as substâncias tóxicas, que depois são removidas pela água. O equipamento é como um rim artificial. Para ser utilizada no tratamento, a água não pode ter sais minerais ou proteínas. Se ela não estiver limpa o suficiente, é descartada e nem chega à sala de hemodiálise. O processo mandaria quase um quarto da água direto para o esgoto, mas um sistema de armazenamento evita esse desperdício. Em vista da enorme quantidade de água que seria eliminada, então foi pensado em fazer realmente uma caixa com 30 mil litros para captação dessa água e podemos reutilizá-las nas caixas, nos vasos de descarga. Com o mecanismo, cerca de 200 mil litros de água limpa deixam de ir para o ralo todos os meses. É garantia de jardins irrigados e uma economia de R$8 mil por mês.
Então, Ricardo, essa água aí que a gente viu sendo utilizada no jardim é água de reuso, né? Não é água nova, vamos dizer assim, né? Como que essa questão da falta d'água em Bauru está interferindo nos projetos e canteiros de obra aqui pela cidade? Bom, a questão da falta da água em si, ela afeta os canteiros como afeta as residências, como afeta todos os cidadãos. A construção civil, ela consome muita água, né? Você consome isso em concreto, consome em limpeza, consome e água de banho, de higiene mesmo dos trabalhadores. Nós temos tido dificuldades pela falta da água do DAE, temos suprido isso com a compra de caminhões-pipa, e isso aí já é um praxe já na indústria da construção. A questão do reuso, a gente hoje já temos tomado esse cuidado nos próprios projetos, né? Já não temos mais projetos de edificações, de prédios principalmente, que não considerem a captação da água da chuva. A questão do reuso ainda esbarra em algumas questões de tratamento. Então essa água serve basicamente para irrigação e lavagem, né? A limpeza de calçadas, limpeza de áreas comuns, essas coisas assim. Não existe um sistema que trate essa água ainda e que se aproveite com... O que ocorre também, às vezes, dependendo da quantidade de chuvas, do tempo de chuva, essa água fica apenas retida e é depois descartada na rede pluvial. De qualquer forma, com reuso ou sem reuso, a simples retenção da água colabora muito também na questão das enchentes na cidade. E essa água que é armazenada da chuva, que você mencionou, ela fica geralmente em reservatórios no topo dos edifícios ou subterrâneos? Subterrâneos. Subterrâneos. Depois é bombeada. Depois é bombeada. Isso em Bauru já está bem informado, já está contento? Está iniciando, né? Eu acho que de 3 anos para cá, os últimos projetos todos já foram aprovados. Quer dizer, não sei pela questão da aprovação, né? Mas assim, referindo-se à dinâmica pelo menos, nossos projetos todos já têm um sistema de reservação de água de chuva. Uma outra questão que eu queria fazer é o seguinte: o Secov, o Sindicato da Habitação, está debatendo necessidade de inovação, a exemplo do que nós falamos sobre reservação de água, em produtos imobiliários no geral, olhando também as novas normas de segurança do setor, os custos também que aumentam, né? Como que o Sinduscom vê essa questão da inovação em produtos? E eu queria saber se isso, de alguma forma, já pôde ser realizado aqui em Bauru. Os projetos aprovados, a partir da aprovação da norma de desempenho, que é a norma que traz uma série de regulamentos sobre o desempenho da edificação, né? O desempenho não só em termos de durabilidade, de segurança, né? Mas o desempenho em termos de conforto, seja térmico, seja acústico. Então, como esse ano nós estamos no ano, a norma foi aprovada no ano passado, esse ano nós estamos no ano em que a Prefeitura Municipal não aprovou nenhum empreendimento, por outras questões que nós vamos discutir lá na frente. Eu te diria que em Bauru, apenas os projetos de maior custo, para a população de maior poder aquisitivo, estão já usufruindo dessa tecnologia. Entendeu? E o que essa população tem encontrado nos imóveis? Alguns exemplos para a gente ter mais em mente. Bom, na questão na questão acústica, por exemplo, exige-se e pede-se aí uma série de medidas para conter, por exemplo, num prédio de apartamentos, né? O ruído de um andar para o outro, né? Aquela situação incômoda do salto alto no apartamento de cima, né? Ou da criança batendo uma bola. Não que você elimine isso, mas você diminui bastante, né? A questão nos prédios mais altos, a questão da descida do esgoto, né? Quando ele desce pela tubulação, aquilo causa uma série de ruídos. Medidas também na questão energética, né? Nós estamos procurando abrir mais os vãos de iluminação e criar persianas ao invés da janela tradicional, que é aquela janela meio veneziana, meio vidro, né? Então hoje a tendência é que a janela seja inteira vidro, então você tem uma iluminação melhor do ambiente interno e você protege a questão da energia, do calor com a persiana externa.
Então, tem uma série de produtos que estão sendo criados visando atender essa norma. Tem coisas que ainda não foram colocadas na prática. Implementadas. E fica, então, o desafio não só ao Sinduscom, mas também aos governos, não é? Para fomentar o uso desses materiais e práticas técnicas que possam melhorar as edificações. Nós vamos agora para o nosso segundo intervalo e, na volta, vamos falar sobre o estudo de impacto de vizinhança em Bauru. Voltamos já. Muito bem, estamos de volta com o Bauru SA. Eu recebo o Ricardo Aragão, que é diretor regional do Sinduscom, Sindicato da Construção Civil. Ricardo, eu gostaria de abrir esse bloco falando sobre um tema que aos poucos foi entrando na pauta, não é, da mídia e que vem chamando atenção no meio político e de planejamento de Bauru, que é o estudo de impacto de vizinhança, EIV. Nós temos visto esse assunto recentemente aqui em Bauru. Eu gostaria de perguntar o seguinte: o estudo de impacto de vizinhança, a mobilidade urbana são temas que estão chamando a atenção. Como que o Sinduscom tem observado essa questão, inclusive participando já, não é, recentemente de reuniões públicas na Câmara Municipal, atento a essa nova necessidade? Tanto o estudo de impacto de vizinhança como outros normativos previstos no Plano Diretor Participativo de Bauru, que foi aprovado em 2008, deveria ter sido regulamentado em 6 meses, vieram à tona agora por uma questão de uma série de medidas tomadas pelo Ministério Público exigindo que isso fosse feito, né? A parte de aprovações de projetos de empreendimentos em Bauru, ela, durante esse tempo todo, pela ausência da lei, né, como não tinha lei, usava-se a lei que existia, né? Isso veio, e pegamos justamente a época em que o setor da construção cresceu muito, de 2008 até agora, né? E uma série de empreendimentos saíram e, pela ausência da regulamentação do estudo, nada era solicitado para mitigação desses impactos, né? É lógico, se você tem um terreno, 3 mil metros quadrados, e constrói nele 200 apartamentos, você tem um estudo, você tem um impacto naquela região. Então, existe uma série de dispositivos do Plano Diretor Participativo que precisam ser regulamentados, não só o WAVE. O WAVE veio à tona justamente por essa ação do Ministério Público. Ele começou a questionar as aprovações, né? E isso gerou uma insegurança jurídica total na cidade, ou seja, a Prefeitura não sabia se podia mais aprovar, porque aprovava e era questionada, né? As construtoras não conseguiam mais produzir, porque mandavam os projetos para a Prefeitura e lá ficavam parados. Então, o Sinduscom saiu em busca de uma solução para isso, né? Tentou-se uma solução negociada para que se ganhasse um tempo para que isso ocorresse, não conseguimos, e aí resolvemos estudar o assunto. Vamos pegar, sentar e vamos ver o que acontece nas cidades do mesmo porte de Bauru, como foram regulamentadas essas leis, o que se aplica no nosso caso. Levantamos uma série de itens, e nesse meio tempo o vereador Roque também entrou com um projeto na Câmara, entrou em 2011. Esse projeto não foi votado na ocasião e, diante de toda a situação criada na cidade, com essa parada total da construção aí, ele reencaminhou esse projeto. Nós procuramos o vereador para mostrar algumas coisas que a gente tinha visto nos projetos semelhantes, e aí a coisa andou. Felizmente, quer dizer, depois aí de 10 meses passados já, a gente não conseguiu produzir nada esse ano, mas a coisa andou. E tivemos agora recentemente uma audiência pública na Câmara, foi concedido um prazo de mais de 15 dias para sugestões no projeto do vereador Roque. Esse prazo termina em breve e nós vamos finalmente votar a lei do estudo de impacto de vizinhança e com isso normatizar as medidas mitigadoras que os empreendimentos terão que proporcionar à cidade. Impacto em poluição sonora, do ar, visual, no trânsito, os ruídos, não é? Esse tipo de situação. Todos os impactos. Tá? Exatamente isso que você falou, a questão de água também, tudo que aquela modificação daquele setor pode provocar Tomara que seja
falando de água, um divisor de águas na aprovação de projetos em Bauru, que o setor deslanche, mas de forma que seja em benefício da coletividade, para que não tenhamos, por exemplo, travamentos no trânsito, né? Em vias que fatalmente serão utilizadas, como o final da Getúlio Vargas, que olhando hoje aparentam ter uma situação mais complicada, não é? Essas situações elas vão ter que ser mitigadas. O que a gente propõe é que isso seja proporcional ao empreendimento que está sendo criado. Então, você dizer, solucionar todos os problemas de uma vez com um empreendimento só, isso é impossível. É setorizado, né? Ele tem que ser proporcional ao tamanho do empreendimento, proporcional ao raio de influência daquele empreendimento. Mas, aos poucos, o município vai ganhando soluções, seja para o sistema viário, seja para o sistema de distribuição de água, e as outras medidas que mitiguem o impacto daqueles empreendimentos, né? Porque a cidade, o destino dela é crescer e não pode parar, não é? Nosso tempo, infelizmente, está acabando. Eu queria emendar uma última pergunta sobre o olhar do Sinduscom para 2015, não é? É mais otimismo? Ainda nem tanto crescimento projetado? Qual que é a sensação que o Sinduscom tem em relação a 2015? Bom, no cenário nacional, a gente tem aí uma perspectiva muito grande de um incremento aí na moradia popular, né? Algumas cidades, aí cada cidade tem a sua particularidade. Bauru, como vem de 2014, onde não houveram aprovações, e nós insistimos muito na questão de resolver a situação o mais rápido possível, que a grande preocupação nossa não é só a situação das empresas, mas principalmente a situação dos empregados. Porque as obras estão sendo concluídas, o último ciclo de obras está acabando, mais 1 ano, 2 anos acaba, e se nós ficarmos mais 2 anos sem obras novas, nós não temos onde relocar essa mão de obra. Que foram esses projetos que você mencionou que não caminharam em 2014, por exemplo. Isso então, vai se refletir lá adiante. Vai se refletir lá adiante. Na mão de obra. Já começa a refletir já, o Sindicato dos Trabalhadores, inclusive, nós temos conversado muito com eles e está participando das nossas propostas aí para o EIVE também, porque a perspectiva é que mais 6 meses a coisa começa a pipocar e muito. E para a sociedade é muito grave isso, né? Nós temos hoje 6.700 empregados trabalhando na construção civil, e se você começar a dispensar todo esse pessoal, é muito complicado. Teremos reflexos negativos, certamente. Então, bom, eu agradeço pela presença, Ricardo Aragão, diretor regional do Sinduscom, e já fica o convite para voltar aqui mais adiante para nós falarmos sobre os avanços do estudo de impacto de vizinhança e também de outros temas que vão entrando na pauta do Sinduscom. Muito obrigado. Foi um prazer participar com vocês aqui, né? O prazer foi nosso. O Bauru SA termina agora. No nosso site você tem mais informações desta e também outras edições. Acesse lá e veja em nossa galeria de convidados quem já passou pelo nosso programa. Entrevistas estão disponíveis em vídeo e acompanhe a programação da TV Unesp, sinal aberto, canal 46 digital ou 45 analógico e pela NET, canal 18. Obrigado pela sua companhia. Economia e sociedade estão aqui no Bauru SA.